bem, o pau continua quebrando lá na CPMI dos atos do dia 8 de janeiro, e nesse vídeo eu destaco duas falas muito importantes para vocês. O delegado Ramagem, que fez uma solicitação à CPMI, que, se for concedida, vai causar um terremoto de 7 pontos na escala Richter lá em Brasília. E o Felipe Barros, que colocou o dedo na ferida, na real ferida, e desmontou a falácia que estão construindo ou tentando construir nesta comissão. Antes de ir para a pauta, vou pedir para vocês o like agora no início do vídeo, que ajuda pra caramba o canal, o compartilhamento nas redes sociais e nos grupos de Telegram e Zap Zap. Se você é novo por aqui, é um bom negócio que você se inscreva. A gente está aqui 3 vezes ao dia compartilhando notícias da política para vocês. Vamos confirmar aqui o delegado Ramagem. Olha só o que ele pediu na CPMI. Especificamente, ele estava falando dos vários processos de acusados, pessoas que estão presas, pessoas que estão respondendo inquérito, processos que não têm acesso aos autos. Vejam só. Deputado Ramagem, questão de ordem. Está havendo um desvirtuar da nossa Constituição da República. No artigo 5º está muito claro o devido processo legal e a ampla defesa, não é defesa de qualquer forma, ampla defesa, como está sendo suscitado a súmula vinculante 14 do STF, o que ela trata? Da ampla defesa. Ela trata de tudo que está no procedimento, diligências já concluídas e encartadas com possibilidade para defesa. Então, antes de toda essa CPMI, antes de qualquer parlamentar, os investigados que aqui estão deveriam ter acesso, antes de nós todos, a esses autos. Então, o que está acontecendo é um autoritarismo violando garantias e direitos fundamentais que esse plenário poderia compor e trazer os autos. Então, eu quero estender ao contrário, em razão dos investigados e qualquer defesa que se tragam esses processos para apreciação, já que está havendo um cerceamento de defesa no Brasil. Ele quer todos os processos para a apreciação da comissão. Gente, isso vai ser a 3ª festinha mundial partindo de Brasília, e eu quero estar bem viva para assistir. Diz aí nos comentários para mim o que você acha. Agora eu vou te pedir paciência, porque o deputado Felipe Barros fez um escândalo agora, esfregou a verdade na cara daqueles comunistas que estão tripudiando tanto em cima da verdade quanto em cima da justiça, tentando construir uma falácia, uma narrativa que não existe. Felipe Barros, toda a minha reverência. Vamos lá, vou pedir paciência para vocês, segura aí. Precisamos relembrar que aprovamos o plano de trabalho da relatora, em que a investigação se dá por ordem cronológica, mas essa ordem cronológica não envolve fatos desde praticamente o nascimento do depoente. Porque nós ficamos a manhã inteira debatendo e ouvindo a relatora fazer perguntas que não tinham absolutamente nada a ver com o objeto, com o escopo dessa CPMI. Depois ela passou apenas de 15 a 20 minutos fazendo perguntas relativas ao escopo do requerimento de convocação. O que nos mostra justamente que o governo está tentando alimentar narrativas falaciosas em um consórcio criminoso com parcela da imprensa. E é isso que eu vou querer demonstrar ao final da minha fala. O depoente está aqui como testemunha, mas me parece, ou pelo menos deveria, as perguntas nos mostram que ele seria, em tese, um investigado. E restaria a ele 2 acusações. A primeira, uma suposta violência política na operação do segundo turno, ao supostamente obstar eleitores de votarem. E a segunda acusação, uma suposta prevaricação por omissão na desobstrução das rodovias pós-eleição. Mas os históricos dos fatos demonstram que essas 2 acusações são falsas. E aqui eu quero rapidamente fazer esse histórico. No dia 29 de setembro de 2022, o Supremo Tribunal Federal julgou a DPF 1013, em que no item 16 da decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, ele diz o seguinte: além das determinações feitas acima, recomendo a todos os municípios que tiverem condições de fazê-lo, que ofereçam o transporte público urbano coletivo de passageiros gratuitamente aos seus eleitores. A decisão do Supremo foi clara. A decisão fala em transporte público urbano.
A decisão não permite que particulares contratem ônibus para levar eleitores aos locais de votação, o que continua... Dois comentários só rapidinhos. Primeiro, vocês estão percebendo um delay aí na fala do deputado entre a imagem e o áudio dele. A gente está tendo esse problema aí com a CPI, pelo menos agora, tá? Os acessos são muito grandes. E outra coisa que ele está diferenciando, uma coisa é ônibus urbano público, outra coisa, perdão, é quando alguém contrata um ônibus e disponibiliza esse ônibus para levar eleitores até o local de votação. Isso é crime, como vai dizer o deputado Felipe Barros. Vamos lá. Isso faz toda a diferença. Sendo crime previsto no Código Eleitoral. A decisão do Supremo é clara. Portanto, a PRF, ao acatar na íntegra a decisão do Supremo, ainda faz a observação de que continua a fiscalização de ônibus privados, particulares, que levam irregularmente eleitores aos locais de votação. Ato contínuo a essa DPF, foi feito o ofício circular 3 de 2022, em cumprimento justamente a essa DPF. No dia 29 de outubro de 2022, o deputado Paulo Teixeira, hoje ministro, ele peticiona no Supremo Tribunal Federal. Veja só, dia 29 de outubro, um dia antes das eleições. E o que ele junta na petição ao Supremo Tribunal Federal? Um tweet da Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT, dizendo que o PT recebeu informações de que a PRF estava aparelhada e que obstruiria a votação de eleitores. Ele junta também, na petição ao Supremo, links da imprensa. Esse link aqui, PT recebe informação de nova operação da PF contra aliados de Lula. MPF apura indícios de utilização eleitoral da PRF. Tudo decorrente do tweet que a Gleisi Hoffmann havia feito. E junta outros links da imprensa repercutindo esse tweet da Gleisi Hoffmann, mas ele junta também. Supremo Tribunal Federal aponta a parcialidade de Moro e exclui delação de Palocci de ação contra Lula. Está lá, juntada pelo deputado Paulo Teixeira na decisão, na petição ao Superior Tribunal Federal. Tentativa de adiar eleições foi discutida com o ministro da Justiça, disse o senador. Moraes rejeita a ação de Bolsonaro sobre rádios. Esses links o atual ministro Paulo Teixeira junta no Supremo Tribunal Federal, fazendo com que, no mesmo dia, às 16 horas e 41 minutos, o ministro Alexandre de Moraes proferisse, então, uma decisão solicitando informações por parte da PF e da PRF. No dia 30 de outubro, o dia do segundo turno, nós temos aqui o ofício circular 14 de 2022, que os deputados que fizeram uso antes de mim parece que não leram esse ofício, ou fingem que não leram, porque esse ofício é claro, ele dá cumprimento à decisão do ministro Alexandre de Moraes de proibir qualquer operação da PRF no sentido de obstar eleitores de votarem, uma vez que, repito, a decisão era clara relativa ao transporte público e não ao transporte privado de eleitores. E aqui diz o seguinte: com vistas a estabelecer um fluxo adequado e incontroverso das informações e ações a serem implementadas, determina o fiel cumprimento da aludida decisão. Está aqui. O Sidney Vasquez mandou para todos os superintendentes da Polícia Rodoviária Federal. E aí nós tivemos, então, a operação da PRF no segundo turno, que, segundo a imprensa, arrecadou, ou então apreendeu, melhor dizendo, 4,5 milhões de reais em 12 ocorrências. Parece que a esquerda simplesmente esquece que houve essas apreensões. Eu fiz questão aqui, senhor presidente, de imprimir 100 mil reais em notas, para ficar claro. Aqui, ó, 100 mil reais, então foram apreendidos 45 blocos desse de dinheiro, 4 milhões e 500 mil reais apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal, que é importante que a gente não esqueça que, de fato, isso ocorreu. Crimes foram simplesmente impedidos de acontecer por ação da Polícia Rodoviária Federal. Depois disso, senhor presidente, é importante que a gente diga o seguinte: a narrativa da esquerda, né? Ah, mas fizeram mais operações no Nordeste. Vamos para os números. O efetivo da Polícia Rodoviária Federal no Nordeste é mais alto do que em qualquer outra região do Brasil.
Gostaria até que a relatora estivesse aqui, porque ela vai fazer o relatório, né? E não pode fazer o relatório só com base nos dados falsos que ela trouxe para a gente. Só acho. Aqui o número de malha viária das rodovias. No Nordeste, a malha viária é infinitamente maior do que das outras regiões. Dado do próprio TSE. Compra e venda de votos nas eleições de 2014. É antigo, mas é o último dado que nós achamos no site do TSE. Os estados do Nordeste dominam as denúncias de compra de votos. Um detalhe que eu quero acrescentar é a respeito desses dados pelo TSE só estarem disponíveis até 2014. Por que será que nas outras eleições não teve mais esses dados, esses relatórios? Seria importante a gente saber, né? Só acho. Agora a denúncia... É que, de repente, eu acho que pararam de tentar comprar voto por aí. Números mais recentes que nós achamos no site do TSE. A região em que mais tem compra de votos, Nordeste. Mas nós temos aqui os dados públicos. A média de veículos que foram fiscalizados na operação do segundo turno foi a mesma em todas as regiões. A média dos veículos que foram fiscalizados em todas as regiões foi a mesma. Então, mesmo que nós partíssemos da premissa equivocada de que teve mais fiscalização no Nordeste, nós teríamos justificativa mais do que plausível. Mas os números da própria operação, números esses que são públicos, deputada Jandira, eu te forneço uma dessas, não adianta fazer cara feia pro número, porque número é número. O número desmente qualquer narrativa falaciosa a deputada do governo. Foi citada, viu, senhor presidente? Presidente. Deputado, Vossa Excelência tem mais um minuto. Obrigado, presidente. Então, os números desmentem a narrativa falaciosa do governo, dos deputados e senadores governistas, porque nós tivemos o mesmo número médio de veículos fiscalizados em absolutamente todas as regiões do Brasil. Portanto... Então, vamos parar por aqui, senão esse vídeo fica grande, aí o YouTube me lasca inteira. Esse corte do deputado Felipe Barros já está nas minhas redes sociais. Se você não me segue, está marcando bobeira. Ó, o Twitter, Instagram, tá tudo, Telegram, tá tudo aqui na descrição. E eu queria saber a sua opinião. Eu acho, gente, que somente agora o Silvinei, o ex-delegado da Polícia Rodoviária Federal, só agora ele entendeu o que estavam fazendo com ele. Estava todo mundo falando de interferir e parar ônibus, impedir votação, e ele disse: nenhum ônibus foi parado. Do que ele estava falando? Ele estava falando dos ônibus urbanos oficiais, os públicos oficiais, e não de ônibus que foram contratados, ônibus particulares contratados para levar aquele monte de gente para votar, com um aspecto muito severo de que poderia ser uma compra de votos. Então, eu conto com o comentário de vocês aí embaixo. Diz para mim o que é que você acha. Será que o deputado da Polícia Rodoviária, o delegado da Polícia Rodoviária Federal, finalmente acordou para o que ele estava sendo acusado? E detalhe, a segunda parte da digressão ali do Felipe Barros foi sensacional em relação à suposta acusação de que o delegado tenha se omitido, né? Omissão de tomar alguma ação, alguma atitude. E o interessante é que o delegado Ramagem também determinou que o verdadeiro motivo, né, o escopo da CPMI, não tem nada a ver com o Silvinei estar lá, porque o Silvinei já nem estava mais na Polícia Rodoviária Federal. Mas aí, como eu disse a vocês, foram cavucar a vida do homem lá de 1999. Um escândalo essa CPMI, exatamente como foi o escândalo da CPMI da Covid, e a gente parece que ganha no final, só acho. Fica comigo, senta o dedo no like e compartilha a valer. Se você gosta do nosso trabalho, aqui tem um Pix e na descrição tem 2 contas bancárias e uma conta no PayPal para você que quer nos apoiar, mas está fora do Brasil. Eu conto com você, encontro já com todos vocês nos comentários. Está emocionante de ver.